todos com a paz de Jesus Cristo? Amém. Dá um pouco mais longo, por favor, igreja. Glória. Aleluia. Amados, sem mais delongas, livro do Apocalipse, capítulo 3, apenas o versículo 8, amém? Eu já agradeço a Deus por essa maravilhosa oportunidade, né? E ao mesmo tempo a responsabilidade que a incumbência de ministrar a sua palavra, e debaixo do seu poder e da revelação do seu Espírito, estarei ministrando nessa noite, amém? Todos acharam, digo amém? Amém. Só apenas o versículo 8, a igreja poderia sentar. Diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Podemos assentar por isso? Aleluia. Glória a Deus. Mas, olhamos a Bíblia Sagrada, né? E temos a oportunidade, né? Um tempo oportuno no culto de doutrina, e observarmos a Bíblia, né? Seus ensinamentos, suas referências, seus exemplos, para nossas vidas em todos os aspectos. E quando nós olhamos a Bíblia, o livro do Apocalipse, ele é o último livro dessas sagradas escrituras, né? 66 livros canônicos. Ele é conhecido também como o livro da revelação, ou melhor dizendo, o livro da consumação de todas as coisas, porque o seu propósito é revelar a completa identidade de Cristo, transmitir esperança e conselho aos crentes. Amém? E quando nós olhamos esse livro, nós precisamos observar a biografia deste autor, que é o evangelista ou o apóstolo João, e no Apocalipse ele é o profeta. Nós analisamos esse homem, e dentre os homens que o Senhor Jesus Cristo escolheu e separou para o ministério apostólico, ele foi o último dos apóstolos, superou vários desafios, a ilha de Pátimo, as perseguições, e teve um final de trajetória honrosa, brilhante, um final de trajetória abençoado por Deus, e morreu, né, de morte natural, diferente de homens como Paulo, Pedro, e um teve a sua cabeça decapitada, outro foi crucificado de cabeça para baixo. A este homem, o apóstolo João, o Senhor Jesus Cristo reservou uma história diferente. Quando nós olhamos esse escritor, ele vai escrever os evangelhos, né, que fala da anunciação do próprio Senhor Jesus Cristo, e apresenta de uma maneira bem precisa, objetiva e detalhista a divindade do Senhor Jesus Cristo. Já nas suas epístolas, né, ele já tem o propósito de apresentar o Cristo ressurreto e as suas ordenanças para a nossa vida. No livro do Apocalipse, ele vai apresentar o último estágio que a igreja verá o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver que o versículo-chave do livro do Apocalipse, ele vai colocar assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas. Aleluia. Porque o tempo está próximo. Como o livro da consumação, ele vai demonstrar o resultado da trajetória da igreja, daqueles que permaneceram fiéis, que herdarão as promessas de Deus, verão o Senhor Jesus Cristo resplandecendo a sua glória, vindo buscar a sua igreja, para nós que somos pré-tribulacionistas, livrando a sua igreja da grande tribulação, estabelecendo o seu governo perfeito. E para aqueles que não obedecerem a Cristo, o final da sua trajetória será ser exterminados com o diabo, seus demônios
no lago de fogo de enxofre. Esse livro, ele também se torna maravilhoso, e uma das coisas que eu quero frisar dentro dessa mensagem é que os maiores milagres, ou as maiores manifestações do nosso Deus na vida desses homens e mulheres que se destacaram dentro das Sagradas Escrituras, não foram em momentos de tranquilidade, também não foram em momentos baixos, ou muito menos em momentos de grande prosperidade. As maiores manifestações e os maiores acontecimentos das Sagradas Escrituras sempre foram em momentos de grandes tribulações, em momentos de grandes sofrimentos, em momentos de grande choro, tribulações e angústia. São momentos que Deus, Ele permite que os seus servos e as suas servas passem, tenham experiência com eles e ao mesmo tempo vivenciem coisas maravilhosas, tremendas e sobrenaturais, que fogem da capacidade humana, mas que através da ação do Espírito Santo nós conseguimos alcançarmos, entendermos e vivenciarmos ao longo da nossa trajetória. Então nós vamos ver esse livro sendo escrito aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. Ele vai ser escrito na ilha de Pátio, uma pequena ilha rochosa situada no mar Egeu, cerca de 80 quilômetros do litoral da cidade de Éfeso, na costa da Ásia Menor, que hoje seria a Turquia. A Turquia hoje ela tem uma peculiaridade, porque uma parte dela está situada na Ásia, principalmente a sua capital, Istambul, e uma outra parte no leste europeu, ou conhecido também como Europa Oriental. Nós vamos ver que João, ele vai estar inserido dentro dessa ilha, ele vai estar vivenciando no exílio, na transição para o governo de Domiciano, que vai ser o último imperador no final deste século, e devido a diversos tipos de tentativas do Império Romano para parar o cristianismo, até porque o cristianismo, na altura daquele campeonato, era visto como uma religião que influenciava muitos, e também era tratado pelo Império Romano como um perigo à sua autoridade, porque os imperadores, e Nero vai ser uma das grandes referências, vão armar de várias formas, de várias maneiras, para tentar parar o cristianismo através da morte de muitos cristãos, dos seus sofrimentos e de outras situações que ele vai proporcionar para paralisar o cristianismo. Mas eles vão enxergar que, por mais que eles tentassem matar, e matavam cristãos, torturavam cristãos, destruíam famílias de cristãos, mas o evangelho não parava. Porque os cristãos daquele século, os cristãos que vivenciaram, que foram doutrinados, preparados dentro dos princípios da igreja primitiva, eram cristãos que tinham convicção e certeza de quem era Cristo. Quando eles falavam, quando eles narravam, quando eles explicitavam as suas experiências, eles tinham convicção e certeza. E para eles a morte não era o fim de tudo. A morte era um elo, a morte era um benefício, a morte era uma dádiva de morrer pela causa de Cristo. Paulo vai evidenciar isso nas suas escritas. E ao mesmo tempo um passaporte para estar mais próximo de Deus, nas moradas celestiais, no lugar de descanso eterno. A morte para os cristãos daquela época e a morte para a Bíblia e para nós como servos de Deus, ela não pode ser tratada como algo horrível, como algo ruim, como o fim da nossa trajetória. Não. A morte para os cristãos é um passaporte para estarmos mais perto de Cristo, como vencedores. Porque neste mundo, enquanto estamos neste mundo, nós somos suscetíveis, estamos diante de uma grande luta, de uma grande batalha. E a Bíblia diz
A Bíblia também nos adverte: quem está de pé, cuide para que não caia. Porque nessa trajetória, a nossa trajetória é feita de espinhos, de obstáculos, de problemas, de desafios contra o mundo, contra a nossa carne, o próprio diabo que luta contra nós. Então nós estamos sujeitos a vários tipos de situação. Mas quando a nossa vida se rompe dessa vida natural, dessa vida literal, aí não. Aí nós temos a conquista de sermos agraciados por Deus como vencedores, como agraciados, como participantes e herdeiros da promessa de Deus. Então os cristãos daquela época, e é o que falta a muitos daqueles que servem a Deus nos dias de hoje, é ter a consciência que o nosso lugar de paz, de bênção, de vitória, de conquista, não é aqui, é lá em cima. Não é no que é terreno, mas é no que é espiritual. Então, quando os cristãos vivenciavam nesse momento, e vários historiadores vão narrar e explicitar isso de uma maneira bem enfática. O próprio historiador Flávio José, Matt Wayne, Maio Gilman, vários teólogos vão escrever a respeito disso. De homens, de mulheres que mesmo na morte cantavam, se alegravam, regozijavam, adoravam, quem sabe falar em línguas, se tornavam agradecidos, porque sabiam que a sua hora de estar com Cristo se aproximava. Então, quando esses homens olhavam essa situação, esses homens ficavam perplexos, esses homens ficavam loucos. Eles não conseguiam entender a dimensão e a profundidade do que é servir a Cristo. E isso vai ser algo que vai trabalhar, veementar e incentivar e motivar o imperador Constantino em 313, como imperador de Roma no governo oriental, e 380 Teodésio no governo ocidental. Quando esses homens olhavam a perspectiva, o comportamento, a postura e a convicção, eles olhavam: olha, se eu tiver esses homens ou essas mulheres ao meu lado, como o próprio Constantino teve esse entendimento, ele vai ter o entendimento de que eu serei o maior líder. Se na morte, se no sofrimento, se na perda, esses homens não negam Deus, que nunca viram, que apenas eles pregam que sente a sua presença, imagine a mim que estão vendo. Porque a fé é justamente isso. A fé é você crer naquilo que tu não vê. Glória! Mas é a certeza que o que você espera acontecerá. E João é um marco dessa resistência. João é um marco de um cristão que tem convicção, de um cristão que tem certeza, intimidade com Deus e propriedade para argumentar dentro das sagradas. Glória! As experiências com Deus, amados, ela nos dá essa convicção e ao mesmo tempo essa maturidade, esse equilíbrio de não perdermos o foco, o propósito, a direção, a certeza, a fé, a motivação, que é um gancho da psicologia, que é a ciência que estuda o comportamento humano, mas que ao mesmo tempo é um combustível que impulsiona o ser humano a batalhar, a lutar por um propósito ou por um objetivo, amados. Então, João, ele é uma referência, e um dos seus grandes discípulos vai ser o próprio Policarpo, que vai ver a trajetória deste homem, os seus ensinamentos, e vai ser um grande difusor, um grande propagador do cristianismo ao observar o exemplo, ou melhor, adjetivando,
o bom exemplo deste grande homem de Deus. Então, quando nós olhamos esta carta, Deus vai direcionar este homem e o próprio Jesus vai se revelar a este homem de uma maneira tremenda e sobrenatural. Eu costumo dizer que na Bíblia, em termos de revelação, de profundidade, nós vamos ver vários homens como Ezequiel, Isaías, Joel, mas para mim, pessoalmente, minha opinião pessoal, os 3 homens que vão mais se destacar em termos de revelações futurística, em tempo, cronologia, é Daniel, Paulo e João. São os 3 que mais Deus vai usar com profundidade a respeito das visões futurísticas. Se você analisar os seus livros, as suas escritas, as suas experiências, você consegue contemplar a dimensão desses homens, o que eles alcançaram, não nos seus méritos, mas porque Deus escolheu eles para esse propósito. João, diferente de Paulo ele não tem o objetivo de demonstrar o seu nome, porém, dentro dos seus ensinamentos, e vários comentaristas, teólogos, afirmam que o homem que ele narra, que foi ao terceiro céu e que viu coisas mensuráveis, coisas maravilhosas, são eles. João, ele já deixa isso de uma maneira bem clara. Alguns vão dizer que João era um homem que utilizou dessas palavras como um ato de convencimento, né, por ter a dádiva de Deus sido revelada de uma maneira tão ampla e profunda. Porém, dentro da minha análise, ou melhor, da minha humilde análise, eu vejo um homem com certeza e ao mesmo tempo agradecido por aquilo que Deus o revelou. João, para mim, é um exemplo claro de um homem falho, de um homem limitado, de um homem pecador, mas de um homem que entendiam que ele foi agraciado pela graça de Deus e que se motivou e que se proporcionou a cumprir a chamada que Deus lhe otorgou, com sofrimento, com dores, com perseguições, com morte, porque ele vai ver, ele vai enxergar o seu irmão morrendo, que foi Tiago, no capítulo 12 de Atos, no ano 41. Ele viu na sua própria família um mártir e de outros cristãos que estavam à sua volta, mas isso não o deteu, o medo não o parou, pelo contrário, quando ele enxergava esses acontecimentos, esse homem ele tinha certeza que tanto na morte quanto na vida, Deus é Deus. Deus é poderoso. E o mesmo Deus que proporciona ou permite as coisas ruins acontecer, é o mesmo Deus que está nas coisas boas. Porque seja ruim ou boa, Deus é soberano. E não pode ser obstruído ou intervido por alguém. Então João ele tinha essa certeza, essa propriedade. E Deus vai agraciá-lo. E Deus vai derramar sobre ele o seu espírito para trazer revelações inimagináveis. Aleluia! E quando ele escreve a este homem essas cartas, cada igreja, e aqui apresenta 7 igrejas, e cada uma vai ter um momento, uma situação, uma postura, um comportamento. Quando ele escreve ao anjo dessa igreja, de uma maneira bem simbólica, ele está direcionado ao quem? Ao seu cabeça, ao seu líder, dentro do livro do Apocalipse. E quando ele entra no versículo 7, a apresentação de Jesus, ele está apresentando o seu caráter pessoal, ou seja, as suas atribuições. Olha só o que ele diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Ou seja, a carta tinha propósito, endereço
perfeito, imaculado. E o que é verdadeiro, ou seja, digno de toda credibilidade. Quando ele está se apresentando ao seu trato pessoal, ele está dizendo assim: eu não sou como os outros que vão se apresentar. Eu sou único. Eu sou especial. Eu sou diferente. Deus poderoso. Eu sou o Deus dos deuses. Aleluia! Não há outro como eu. Então as minhas características são diferentes, são peculiares. As minhas características não podem ser copiadas por alguém. Eu sou único. Glória a Jesus. Aí ele vai dizer: o que tem a chave de Davi. Quando ele expressa dessa forma, ele está falando que Davi é a referência da linhagem real de Israel. E o próprio Jesus, nós vamos ver isso tanto em Isaías 22, até porque como Jesus, ele é o tema central e ao mesmo tempo ele é a totalidade de toda a Sagrada Escritura, nós vamos enxergar Jesus tanto no Velho, porque fala da sua preparação, nos Evangelhos fala da sua manifestação, no livro de Atos fala da propagação, nas Epístolas fala da sua exploração, da sua doutrina, a maneira como a igreja deve agir, se comportar e se pôr. E no Apocalipse seria a consumação de todas as coisas. Abra aí Isaías capítulo 22, versículo 22. Chave de Davi está falando o quê? De reino, domínio. Só tem isso quem é rei. Rei é tido como dominador. Nós vamos ver no Velho e nós vamos ver no Novo. Isaías 22. Diz assim: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Coloca para mim, por favor, 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Ou seja, o reinado é eterno, não tem início nem fim, mas ele perpetua para todo sempre. Teu trono será firme para sempre. Então Jesus ele está sendo alinhado à linhagem de Davi. Apocalipse 22, 16. Aleluia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então Jesus está deixando bem claro que ele é de uma linhagem real. Davi, no capítulo 7 e 16, 17 de 2 Samuel, há uma promessa sobre ele, que o seu linhagem seria sem fim, porque a sua linhagem apontaria para Cristo. Aleluia. Então Cristo, ele é conhecido real, tanto literalmente, quanto espiritualmente. No dia de hoje, o seu reinado ainda não está completo, porque como dominador, ele exerce um domínio espiritual. E quem ele domina, igreja? Nós. Ele nos comprou, sim ou não? Amém. Quem crê nisso, diga amém. Glória. Ele nos lavou, sim ou não? Amém. Ele escreveu nosso nome no livro da vida, sim ou não? Amém. Ele foi preparar um lugar, sim ou não? Amém. E um dia ele voltará para buscar o seu povo. Ou seja, eu sou propriedade dele. Ou melhor, nós somos propriedade dele. Então, o mesmo que nos comprou, ele tem domínio e monopólio. Ou seja, ele exerce um senhorio sobre nós. Aí ele vai dizer: o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. O que ele abre na nossa vida, amados? Em primeiro lugar, a primeira porta que ele abriu foi dos nossos corações. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus fizesse morada. Sim ou não? Se ele abriu essa porta, este caminho,
nós sejamos capacitados. E quando nós somos capacitados, quais são as portas que ele vai abrir? Ele já abriu a porta da capacitação, agora ele vai abrir as portas para que o nosso ministério progrida, prospere, avance. Quais são os ministérios que ele abre? A porta da proclamação da palavra, a porta da conversão das almas, a porta do crescimento do rebanho, a porta do andamento do ministério, da sua palavra sendo anunciada, pessoas sendo libertas, restauradas, redimidas, renovadas, santificadas, fortalecidas, abençoadas. Ou seja, ele tem domínio, e o que ele abre está aberto, está posto, e ninguém fecha. É por isso que a igreja jamais será vencida. A igreja que é pautada em Cristo pode se levantar o inferno, os reis, os imperadores, mas serão destruídos um a um. Foi assim com o Império Romano, foi assim com a União Soviética, foi assim com os gregos, todos aqueles que se opuseram, porque o reino de Deus não é pautado no homem, nem na terra, porque é falível, é mutável, perde a sua essência, mas em Deus nós somos mais do que vencedores. Então, o que é pautado em Deus prospera. O que é pautado em Deus tem firmeza, tem estrutura, porque ele é a pedra de esquina, e Pedro vai dizer que ele é a pedra angular. Então, o que é pautado nele não tem fim. Por isso que Jesus vai dizer a Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 17. E Jesus disse: bem-aventurado é Simão Barjona, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Prossiga. 18. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem a pedra aí, Jesus, a igreja edificada nele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, se a igreja é pautada em Cristo, e se é Cristo o direcionador de tudo, então o mesmo que o chamou é o mesmo que capacita, prepara, até porque Deus não manda ninguém para o campo de batalha despreparado. Ele capacita, ele prepara, ele dá excelência, ele dá graça, ele dá poder, ele dá unção, ele revela os seus mistérios, ele revela o seu profundo e escondido, ele dá ferramentas e ele garante aonde você colocar a palma dos pés, desde que você esteja debaixo da sua obediência. Então, o que ele abre, ninguém fecha, tanto nas questões espirituais e tanto nas questões literais. Aonde ele abrir, está aberto. Se ele abrir a porta de emprego, está aberto. Pode se levantar um cão, o diabo, seus adeptos, seus instrumentos, mas se Deus está no negócio. E outra coisa, se tu tem comunhão com ele também, porque o evangelho implica a condições. O se implica a condições. Quem serve a Deus tem que seguir suas regras. O evangelista já estava falando de limites. Limites são colocados para regras. Se eu não tiver limites, eu cometo excesso e ultrapasso aquilo que me foi ordenado. Quem ultrapassa o que foi ordenado pode sofrer dano, sim ou não? Mas se eu estou na direção da obediência a Deus, aí ele compra o meu barulho, aí ele resolve os meus problemas, aí ele me dá vitória, aí ele remove os seus obstáculos, ele remove as muralhas, ele quebra os milhões, ele desfaz as correntes e joga por terra tudo quanto é tipo de maldição e decreta a sua bênção sobre aqueles que têm comunhão com ele. Agora, do contrário, a porta está fechada, aí meu ministério está falido, minha vida não anda, e na contramão de Deus a tendência é o inferno. Daí vai dar ruim para mim. Amém, amados? E por que ele se apresenta este homem? Teologicamente falando, a cidade de Filadélfia, ela teve a sua instituição, e ela foi fundada pelo cidadão de Pérgamo,
Essa comunidade foi construída por uma região fronteiríssima para ser o portão de entrada para o Planalto Central da Ásia Menor. E nós vamos ver os seus moradores conseguiram manter, né, a sua cultura por um bom tempo. Os bárbaros vão entrar dentro dessa região, vão ter uma grande influência, introduziram a língua e a cultura grega dentro desta área. A Grécia, mesmo depois que ela foi derrotada pela própria Roma, a Grécia ela não exercia um domínio mais militar ou bélico, mas culturalmente a Grécia ela foi uma nação que influenciou, que influencia e continuará influenciando multidões, gerações, povos, nações por todo o tempo, principalmente pela filosofia. Os gregos, eles monopolizaram o mundo, influenciaram o mundo, melhor dizendo, pelo conhecimento, diferente de povos como a Roma, que tentaram dominar pela força. O conhecimento ele é algo, amados, que ele, uma vez que ele é inserido dentro do nosso pensamento, do nosso cérebro, que é onde é processadas as informações, ele não pode ser tirado por ninguém. O único que tem poder de tocar na nossa mente, de fazer apagar as informações do nosso processador, que é o nosso intelecto, nosso raciocínio, onde nós processamos todas as nossas informações, só conheço um, Deus. Aleluia. Uma vez que o conhecimento aqui é inserido, ninguém tira. Então, por isso que a Bíblia diz, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque o ouvido, ele é a voz da alma, mas uma vez que ela entra, ela acessa as nossas emoções, que é o nosso coração, e ela se dirige literalmente ao quê? Ao nosso raciocínio, que pela cabeça direciona o corpo. Então nós vamos ver os gregos tendo essa influência. E a partir do ano 17 depois de Cristo, essa cidade, segundo os historiadores, teólogos, o próprio escritor da Ação Pessoal, Pentecostal, e os comentaristas pentecostal, Matthew Henry, Mark Pilman, vão dizer que essa cidade ela vai sofrer um grande terremoto, vai ser destruída literalmente e financeiramente. Muitos dos cidadãos vão abandonar esses termos, esta cidade, e consequentemente quem estava ali naquela cidade iria padecer, a começar pela sua saúde, porque o terremoto ele vai influenciar toda a estrutura daquela cidade, a alimentação, a sobrevivência, a sua moradia, entre todos os aspectos. E aqui está esse homem, nessa turbulência, nessa situação escassa, vivenciando com essas dificuldades. Ao mesmo tempo, se fosse no dia de hoje, é um líder que tem que olhar por si e tem que também enxergar os seus que estão à sua volta. Porque diferente da cultura de hoje, graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja que ela visa as questões sociais. Nosso pastor, ele tem sempre um sentimento de ajudar os irmãos que estão aqui na igreja, seja aquele que precisa de uma cesta básica, pagar uma conta de luz, ou talvez um aluguel, ou em outras situações. Cada um aqui, se precisar, a nossa igreja está sempre disposta a abençoar. Mas a gente vive um momento hoje nas realidades de outras denominações, que qual é o pensamento? Enriquecer, prosperar. Você vê campanhas sem nenhum cabimento bíblico. São extorsões da vida financeira de irmãos. E o pior, a maioria deles são ignorantes, porque não tem conhecimento bíblico, não lê a Bíblia, e são influenciados de maneira errada, e é tirado da sua conta financeira, das suas provisões, das suas necessidades, de maneira indevida. A Bíblia, ela manda nós contribuirmos, mas contribuímos o quê? Com ordem e decência. O dízimo, que é um mandamento bíblico, e a oferta, que é segundo o que é proposto no nosso coração. Mas imagine alguém lidando com dificuldade e necessidade financeira. Mas as igrejas naquela época, partindo do
princípio da igreja primitiva, eles tinham em comum Atos 2,42, e seguiam a doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cada um repartia com o seu próximo, segundo o que lhe tinha. Por exemplo, se o pastor Reginaldo tivesse 5 casas, e está aqui mais 4 que não tem, com certeza, se fosse naquele dia da igreja primitiva, ele repartiria de maneira igual, para que todos não tivessem necessidade. Isso aí é só um exemplo, tá, mais? Mas é assim que era o comportamento da igreja primitiva. Então a igreja, ela tinha esse fundamento social, porque o que nos faz forte, amado, não é todo mundo ser rico. O que nos faz forte é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito vai trabalhar esse sentimento dentro do nosso coração, e quando nós enxergamos o nosso próximo em necessidade, como eu humildemente reconheço que já passei por isso e sei o que é passar necessidade, quando nós chegamos, irmão, em necessidade, mesmo que a nossa condição seja pouca, mas o nosso coração, ele se sensibiliza em ajudar. Então, um pouco de um, com um pouco de outro, com um pouco do outro irmão, na mão de Deus, se torna muito. Aí você vai para a nossa igreja, e o semblante vai dos irmãos, todo mundo feliz, só necessidade suprida, dinheiro no bolso, vida sossegada e nada para reclamar, amém? Ele pode ser amém. Vamos lá. Então, quando nós olhamos João, ele tem essa visão e ele enxerga este homem direcionando a esta carne. E diante dessa situação, o versículo 8, ele vai, para mim, é um dos textos assim que move e ao mesmo tempo comove o meu coração. Porque quando eu olho a condição social, financeira e acima de tudo, abaixo, quem está em necessidade, a pior coisa que mexe é o nosso emocional. Você quer ver acabar com o ser humano, é mexer com o sentimento dele. Um pai que precisa dar um alimento ao filho, e o filho pede o alimento e o pai não tem para dar. Quem vai se sentir bem com isso? Um esposo que vê a sua esposa em necessidade, ele não pode suprir aquilo que ela necessita. Então, as nossas necessidades emocionais, elas também podem trazer às nossas vidas, quando elas não são bem trabalhadas, bem fundamentadas, e principalmente na palavra de Deus, nos desestruturar emocionalmente e até acarretar doenças, problemas, transtornos. E a gente vive um momento hoje no nosso país. A gente vê o Brasil em ansiedade, nós somos o campeão, estatisticamente. Em depressão, somos o quinto. Para você ver como que as pessoas andam, principalmente dentro da igreja. Mas esse homem, ele vai receber, mediante essas circunstâncias, ele vai receber uma palavra positiva. Ele vai receber uma palavra de ânimo, de vigor, de força. Uma das coisas que você vai aprender na vida, amados, se você não pode trazer uma palavra para contribuir de maneira benéfica a uma pessoa, é melhor que você fique calado. Porque para mim abrir a boca para deixar a pessoa pior do que ela já está, eu não estou sendo como um cristão. Se alguém está em necessidade, o meu papel é perguntar a Deus, Espírito Santo de Deus, me dá uma palavra, porque a palavra direcionada por Deus, eu vou contribuir, eu vou impulsionar essa pessoa a ter uma nova perspectiva, ou trazer aquilo que lhe dá esperança. E quem serve a Deus, em qualquer circunstância, tem esperança. Aí ele vai dizer assim no versículo 8: eu sei as tuas obras. Quem está falando aqui? O próprio Cristo. Está deixando claro a ele que a sua situação não está passando do seu olhar. Ele está deixando claro que ele está sendo observado. Está havendo uma análise sobre a vida dele. Eu sei as tuas obras. Nessa noite, Deus, ele conhece a obra, as atitudes, o comportamento, as ações de cada um que está aqui. Eu seria nécio se eu tivesse o entendimento que o que eu estou fazendo, Deus, ele não está observando. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Aleluia. Mas como Criador, ele observa a todos. Então ele conhece as nossas ações. Eu conheço as tuas
O seu olhar para ele era um olhar de aprovação. Porque do contrário, a porta para ele seria fechada. E qual uma das portas que Deus ele abre na nossa vida? A porta da provisão. A gente pode não ter nada. Às vezes a gente pode não ter um recurso financeiro. Mas Deus ele faz chegar na tua mão. Quem crê nisso? Eu já tive experiência própria, mas sem nenhum centavo no bolso, Deus colocou um carro na minha mão de 52 mil reais. E aí, será que isso é grande coisa para Deus? Ele faz isso com piscar de olhos. Para nós, né, que somos seres limitados, isso é algo maravilhoso. Eu praticamente não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu pulava, se eu gritava. Eu fiquei emocionado. Mas para Deus, que é um ser dotado de capacidade de recurso ilimitado, o que é isso para Deus? Nada. Um Deus que faz com que a pessoa alcance uma casa própria. Um Deus que faz com que a pessoa alcance uma função na empresa. Um Deus que escolhe alguém para exercer uma função de honra no ministério. Porque se nós olharmos para nós, quem é nós? Nada. Se Deus não fosse nessa vida, o que seria de nós? Nós somos pó, cinza e pecador. Quais as nossas qualificações? Depois do pecado, todo mundo dando defeito. O que sou eu sem o Espírito Santo de Deus na minha vida? Então, quando Deus ele olha para nós e ele abre as portas para a nossa vida, é sinal, é um grande sinal que ele tem se agradado de nós. Porque a Bíblia diz, Tiago 1,16, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então eu entendo que o que eu sou, aonde eu cheguei, ou melhor, aonde eu vou chegar, é porque Deus é na minha vida. Do contrário, nada vai para frente, pelo menos daqueles que têm temor a Deus e que conhecem Deus como seu senhorio, tem a certeza que Ele tem domínio sobre a sua vida. Isso é um ponto fundamental daqueles que servem a Deus. Aí ele vai dizer, e ninguém a pode fechar. Ele está garantindo sobre a vida dele, como líder, não só nas questões materiais, sociais, educacionais, familiar, mas principalmente qual é a maior convicção de um líder, de um ministro? É saber que Deus lhe deu uma responsabilidade como ministro. Quem Deus chamou para ser ministro tem que ter dentro do seu coração o agradecimento, porque nós somos um porta-voz. Se fosse no tempo da monarquia, nós seríamos o arauto do rei, porque nós anunciamos as boas novas de Cristo. E essas boas novas, amados, elas não são só as palavras de bênção, de prosperidade, mas as palavras de correção, as palavras de obediência, seja qual for a ordenança que Deus der, são palavras de boa nova, porque até a sua correção é a causa de nós não sermos consumidos. Então ela nos traz benefícios, dádivas, ela nos faz alcançarmos coisas maravilhosas. Aí ele vai dizer, tendo pouca força. Glória. Ou seja, as estruturas deste homem eram poucas. Esse homem aqui está sendo citado como um homem forte. E Paulo vai citar fracos e fortes. Ele está numa condição de dificuldade, ele está tendo pouca força. Mas perceba que a pouca força dele não é desculpa esfarrapada, ou melhor, não é pretexto para ele abandonar a fé, para ele abandonar o cargo, para ele abandonar a responsabilidade, para ele deixar de fazer a obra de Deus, para ele deixar de anunciar a sua palavra, para ele deixar de anunciar o seu amor, para ele deixar de exortar a igreja, para ele deixar de batalhar por almas, para ele deixar de batalhar por aquilo que Deus colocou em suas mãos. Ter pouca força e reconhecer que
somos fracos. É dizer a Deus, eu não posso sozinho, mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor me fortalecer, se o Senhor me renovar, se o Senhor encher o meu vaso de azeite, se o Senhor me capacitar, se o Senhor me guardar, eu posso, eu alcanço, eu faço uma coisa. É você reconhecer a dependência de Deus. Como é belo, como é lindo, como é maravilhoso. Quando o servo reconhece a dependência do seu Senhor. O pior mal que o ser humano pode alcançar é a soberba, a arrogância de achar o que não é. E tem muita gente que é assim, acha o que não é, sente quando Deus não colocou no devido lugar. E é difícil para o ser humano reconhecer isso. Mas por isso, quem tem dificuldade, é só colocar o joelho no pó e pedir ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu ainda não vi algo que ele não conseguisse resolver. Quando eu coloco na mão dele e peço para que ele haja ou intervenha, o que é impossível começa a se tornar possível. Porque a sua ação é maravilhosa, é tremenda, é magnífica, é perfeita. Não tem perfeição nas suas ações. Aí ele vai dizer, o segredo daquele que persevera: guardaste a minha palavra. Eu preciso guardar a palavra de Deus. E por que eu preciso guardar a palavra de Deus? A hora, pastor, eu não vou conseguir explicitar todos os versos, mas eu vou parar aqui. Por que eu preciso guardar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus era o meu manual de seguimento, a minha regra de fé, a minha prática de vida. O salmista vai dizer, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O próprio Jesus vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará, porque Ele é a verdade, Ele é a palavra que sacia a nossa alma, que sacia a nossa vida, que nos dá sustância, estrutura, alimento, para a gente prosseguir em frente, igreja, batalhando contra o adversário, tirando pessoas do tráfico, das drogas, dos vícios, da maldição, para proclamar esse mundo que está em maldição, que há um Deus que tudo pode, que tudo faz, que realiza milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Então, quando eu estou por essa palavra, eu não tenho como negar Cristo. A crise financeira não me faz negar Cristo. A família não me faz negar Cristo. A morte não me faz negar Cristo. O fim das coisas não me faz negar Cristo. O Covid não me faz negar Cristo. A política não me faz negar Cristo. A ideologia de gênero não me faz negar Cristo. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então o resultado de um cristão vencedor, o segredo de um cristão vencedor está aqui, ó. Guardar a palavra e não negar Cristo. Aleluia. Quem nega Cristo quebra a comunhão, quebra o pacto, quebra a aliança. Porque o texto, ele vai dizer, 2, para fecharmos: eis que vem sem demora, guarda os que tem, para que ninguém tome tua coroa. 13, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de Deus, amados, ele conhece quem é o ser humano. Aleluia. E nós somos seres falíveis. Eu jamais vou chegar aqui na frente, vou me colocar como super cristão, referência de espiritual, jamais, amados. Pelo contrário,
Minha palavra é a mesma de João Batista. Que eu diminua e ele cresça. Que eu desapareça e que ele apareça. Eu sou Paulo. Nem para mim daqui, quem sou eu diante desse Deus? Sou nada. Mas eu tenho certeza, com todas as minhas debilidades, com todas as minhas fraquezas, com todos os meus problemas, as minhas imperfeições, eu tenho certeza que o seu Espírito ele é na minha vida. Aleluia. Você tem certeza que o Espírito Santo é na tua vida? Glória. Então eu vou melhorar aqui com todas as nossas dificuldades. Esse Espírito nos fortalece. Esse Espírito nos ajuda. Esse Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito está aqui neste arraial, segurando a nossa mão, nos impulsionando, nos ajudando, nos fortalecendo, enxugando as nossas lágrimas, tirando todo o rancor, todo o ódio, todo o pensamento contrário, toda a negatividade está colocando em nós fé, amor, esperança, graça, amor, fidelidade, compromisso. Há uma chama dentro de nós. Esse Espírito ele está nessa noite acendendo essa presença, essa unção, essa glória, esse impulsionamento, essa certeza que ele é conosco. Caralho, de Lucy, na mão que faz esse é o papel do Espírito Santo. Fortalecer o que está fraco, dar ânimo ao que está desanimado, levantar o que está caído, abrir a visão dos que estão cegos. Oh, aleluia. Tirar de maldição, colocar em bênção. Ressuscitar os que estão mortos espiritualmente, para que voltem ao primeiro amor. E como eu vejo um cristão cheio de amor, cheio de Deus, cheio de Deus. Nítido, olha o semblante dele. Olha o caminhar dele. Glória a Jesus. Olha a unção que está na vida dele. Caralho, de Rimaná. Eu posso estar fraco, eu posso estar com as problemas de mudar, não. Eu vou botar a planta do pé. Se tiver demônio, bate e retirar. Se tiver enfermo, é curado. Porque há uma unção sobre as nossas vidas. Então, a circunstância, o local, o tempo não influencia no que Deus nos deu. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê no que Deus te deu? Deus nos deu uma unção. Ele nos deu uma capacidade. E há sobre nós uma chamada. Há uma promessa sobre a nossa vida. Há uma promessa na nossa vida. É por isso que as ardentes provação não tira a gente do propósito. E o que nos acontece não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. A pessoa e na volta de Jesus Cristo, que nos guardará da grande tribulação, que nos guardará da morte eterna, que nos guardará do lago de fogo e enxofre, que nos guardará do eterno final. Porque para o diabo não tem mais jeito, mas para nós é só botar o joelho no pó. Começa a se humilhar, começa a orar, começa a voltar a ver as práticas, começa a buscar em Deus, porque Ele conhece as tuas obras. Fala para o irmão que está ao lado aí, Ele conhece as tuas obras. Ele conhece as tuas obras, ministério. Ele conhece as minhas obras. E Ele vai avaliar isso no dia. Vai te comandar-se. E uma classezinha aí, né? Uma vez salvo para sempre. Deixa vir um grande dia. E vai ver para onde vai. Não faz por onde não. Não se esforça não. Não batalha não. Não persevera não. Não se abstém do pecado. Não renuncia ao mundo para viver. Para onde que tu vai? Eu estou lutando. Ou melhor, nós estamos lutando nesse mundo. Nós estamos lutando nesse mundo. Deus que nos chamou para essa batalha. O general do general. O rei dos reis. Senhor dos senhores por excelência. O leão da tribo de Judá está à nossa frente. Abrindo os caminhos. Direcionando nós. Nos mostrando aonde nós vamos
saber que é o Espírito de Deus, nós ainda temos essa presença, essa capacidade, esta unção sobre as nossas vidas. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece as nossas obras. Fique com isso mesmo. Deus conhece as nossas obras. Kalai Jurimanas. Ele conhece e faz avaliação, hein? Kalai Bilubi Nirivasu. É, encanto que ela me sepou. Oh, aleluia. Vejo um prumo nessa frente aqui, ó. Shemai de ré. Canal de luz que se base. Meti na vida de cada um, hein? Tá começando a minha. Ele conhece quem é quem. O que proferimos, o que fazemos, o que realizamos. E como temos sido vistos.